Bom dia a todos e a todas. Nós já assinamos o decreto que estabeleceu todo o corte de gastos, as medidas de redução de despesa de custeio no Estado, envolvendo um conjunto de mais de uma dezena de medidas. Então, o decreto já está assinado, amanhã ele estará publicado no Diário Oficial. Nós fizemos aqui as reduções de tarifa, de metrô, de trem, de ônibus da EMTU, e isso implica, de um lado, redução de receita. O Estado de São Paulo não gasta a mais do que arrecada, nós não fabricamos dinheiro, então temos que ter equilíbrio orçamentário e, de outro lado, não podemos cortar investimento. O Brasil não pode correr o risco que precisa de investimento para gerar emprego, renda, crescer e transformando investimento em custeio. Então, nós estamos apresentando todas as medidas que tomamos, de tal forma que em 2013 e 2014 nós não vamos precisar alterar um centavo de investimento. Acho que o recado das ruas, as vozes das ruas são: queremos custos menores, queremos redução de tarifas, mas queremos qualidade no serviço público. E qualidade no serviço público implica investimento. Investimento em metrô, investimento em trem, investimento em mobilidade urbana, corredores de ônibus. Então, nós estamos hoje promovendo, já assinado o decreto, um conjunto de medidas que vão desde a redução da frota do Estado, inclusive a venda do helicóptero Sikorsky da Casa Civil, do governo, de utilização pelo governador. Isso deve dar uma economia de 4,5 milhões ano, redução de 10% de veículos locados, excetuado segurança pública, saúde e educação. Isso não se aplica. Segurança, saúde e educação. Isso deve dar 6,5 milhões de reais. A frota locada é de 4.360 veículos, então 10% dá 436 veículos. A venda de 10% dos veículos próprios, isso deve dar uma economia de 3,1 milhões de reais. A frota é de 10.500 veículos, então nós estamos falando de 1.044 a redução, de novo, excetuado segurança, saúde e educação. Recursos humanos, a extinção de 2.036 cargos de provimento em comissão. Isso não tem efeito imediato, porque eles não estão ocupados. O que nós estamos extinguindo são cargos vagos, mas todos em comissão, para que amanhã não sejam providos. Então, estamos extinguindo 2.036 cargos em comissão, mas não tem efeito financeiro imediato. Passagens aéreas, nós estamos prevendo uma economia de 20%, 3 milhões de reais, com adesão obrigatória ao serviço de agenciamento sistematizado. Nós compraremos de maneira mais rápida e mais econômica. Diárias, corte de 10%, excetuado atividades fins, de novo, polícia e atividades fins. Economia este ano de 6 milhões, o ano que vem 12 milhões de reais. Áreas meios, secretarias de Casa Civil, Planejamento, Gestão Pública, Fazenda e PGE, 40 milhões de reais. Isso envolve informática, consultorias, mobília, gráfica, enfim, um conjunto de medidas. E ampliação de medidas que já estavam sendo tomadas. Então, primeiro, utilidades públicas, água. Nós temos uma previsão de economia de 14 milhões de reais. Isso é ampliar. Nós vamos ampliar para mais 123 equipamentos públicos o nosso programa de uso racional da água. Quero dar aqui o exemplo
da penitenciária feminina aqui do Carandiru. A Carla está aí? Santana? Dá a folhinha, aquela folhinha, você está aí? Pega aquela folhinha, pode entrar na minha mesa. A penitenciária feminina de Santana é um bom exemplo. Nós implantamos em outubro do ano passado o projeto de uso racional da água. Fizemos um investimento de quase 10 milhões, que estava bem destruído lá o sistema hídrico da penitenciária. Economizamos de outubro até o mês passado 3,3 milhões de reais de consumo de água. Isso aqui mostra bem, outubro, 54 mil metros cúbicos de água no mês de outubro. Novembro, 49, dezembro, 52, janeiro, 50, fevereiro, 54, março, 48, abril, 48, maio, 46 mil. Então, uma redução de 32%. Isso é suficiente para abastecer 3.596 famílias. Então, de um lado, economia de dinheiro público, de outro lado, meio ambiente, redução de gastos e redução de desperdício, água, luz e combustível. As três medidas têm um papel econômico e um papel de sustentabilidade e ambiental. 14 milhões. Energia elétrica, a redução prevista é de 10 milhões de reais, na análise dos contratos de média tensão. Telefonia, 20% de economia no celular, 2 milhões, 20% de economia na telefonia fixa, 10 milhões, renegociação de contratos. Nós vamos estabelecer o padrão da Casa Civil, que deu excelente resultado para as demais secretarias. Essas são medidas de ampliação, medidas que já estavam sendo tomadas, que serão ampliadas. Combustível, 10 milhões, redução de 10% no consumo e imaginamos mais 10% com adesão obrigatória ao cartão de gestão de combustível. Então, a gente espera economizar 20 milhões de reais. Renegociação de contratos, não explicitei o valor, porque eles já estão sendo feitos, nós vamos acelerar. Prestação de serviços técnicos, limpeza, vigilância, manutenção de áreas verdes, locação de máquinas e equipamentos e transporte de servidores. Depois passamos para um outro bloco, que é o bloco da natureza organizacional. Nós estamos extinguindo uma secretaria a menos, que é a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, e quero destacar aqui que nós demos um impulso importante à organização das regiões metropolitanas, com a região metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba, Campinas e Baixada Santista, com a Emplasa, e esse trabalho vai ser aumentado, ampliado, só que na Casa Civil. Então, a Casa Civil absorverá todo esse trabalho e, com isso, a gente pode ter uma secretaria a menos, sem nenhum prejuízo para a população. Segunda medida, nós temos 3 fundações. CEPAM trabalha com os municípios, a Fundap, na questão da gestão, administração pública, e a Fundação SEAD. Minas Gerais tem uma fundação só, que é a Fundação João Pinheiro, faz o que as 3 fazem e ainda faz um pouco mais. Então, não há necessidade de nós termos 3. Nós vamos fundir as 3 fundações numa só, com redução de prédio, de aluguel, de carro, de diretores, de conselhos, de gastos com estruturas físicas, com melhor economicidade e melhor resultados, melhorar a qualidade do serviço prestado, tendo foco e numa fundação só. Então, nós vamos mandar o projeto de lei para a Assembleia, transformando Fundação SEAD, Fundap e CEPAM numa só fundação. A terceira medida é a extinção de uma empresa estatal, uma SA, que é a CEPETUR. A empresa estatal precisa ter receita, senão é autarquia, então nós estamos extinguindo uma empresa estatal. Depois estamos extinguindo uma autarquia, que é a Fundação Sutaco, que é uma autarquia
da Secretaria Emprego e Relações de Trabalho. Não há necessidade de ter uma entidade só para isso, e estamos estudando se na própria Secretaria do Trabalho ou talvez na Secretaria da Cultura a gente possa desenvolver muito bem essa parte do artesanato. Então, resumindo, nós temos medidas desde frota de helicópteros, veículos, diárias, passagens, área meio, água, luz, combustível, telefonia, renegociação de contratos, extinção de uma Secretaria de Estado, extinção de uma autarquia, extinção de uma empresa estatal e fusão de 3 fundações numa só. Com isso, nós não afetaremos um centavo os investimentos do governo, que são necessários, né, para a gente poder gerar mais emprego e melhorar os serviços públicos. Permissão por conta dessa reorganização administrativa? Os órgãos extintos, claro que acabam, né? Mas o que nós queremos é sinergia, né? É sinergia. Mas vai haver demissões? Pode haver, porque à medida que você extingue um órgão, ele não existe mais. E todo esse conjunto de medidas aí vai resultar em quanto? Ele resulta, este ano, em 129 milhões e meio. Eu acho que o valor até será maior, porque tem coisas que nós não estamos quantificando. Então, ele será bem maior, mas ele cobre totalmente as reduções tarifárias feitas pelo Estado. E o ano que vem, 226 milhões de reais. Aliás, eu queria destacar o seguinte, só nas licitações do DR, nós economizamos 1,3 bilhão de reais. Da DERSA, só no Rodoanel Norte, era 5,1 bilhões. Contratamos por 3,9 bilhões em concorrência pública internacional, 2 bilhões de economia. Da ESP, 22,5 milhões. Docas, Porto, 35 milhões. Em média, nós estamos tendo quase 20% de redução nas licitações de grandes obras do governo. Nessa semana o senhor já se posicionou contra a ideia de Assembleia Constituinte, agora o governo está falando em plebiscito, a oposição fala em referendo. O senhor se posiciona em relação a um deles ou o senhor continua contra, acha que pode ser uma medida mais pontual? Olha, primeiro, contra a Assembleia Nacional Constituinte. Mesmo uma Constituinte específica, isso é ruptura. Quando você faz uma Assembleia Nacional Constituinte, você está dizendo, rasguei a Constituição, joguei fora a Carta Magna do país. É ruptura. O Brasil ficou independente de Portugal, Constituinte Imperial de 1824. O Brasil proclamou República, virou Constituição Republicana de 1891, Revolução de 30 e 32, Constituinte de 34, queda do Estado Novo em 45, Constituinte de 46, encerrou a ditadura militar de 64, Constituinte de 88. Não tem nenhuma lógica, nesse momento, rasgar a Constituição brasileira. E não existe Constituição específica. Então, é o contrário, nós temos é que preservar a Constituição e melhorá-la. Para isso existe emenda constitucional. É importante destacar, reforma política tem coisa que nem precisa mexer na Constituição. Horário eleitoral, alianças, proibir coligação proporcional, reduzir essa proliferação de partidos todos mantidos, estimulados com dinheiro público na veia. Criou partido, dinheiro público direto. Para isso não precisa nem mexer na Constituição. Alguma coisa precisa. Por exemplo, voto distrital. Aí é uma PEC. O que é ouvir a população é sempre bom. Você fazer um plebiscito é possível, eu não vejo nenhum problema. Como é que você faz tecnicamente a formulação? O que você vai perguntar para a população? Então, uma outra tese é você, tecnicamente, votar no Congresso e depois submeter a um referendo. Olha, o Congresso votou isso aqui. Está todo mundo de acordo? Eu não vejo problema no plebiscito, desde que esse formato de pergunta seja tecnicamente viável. Agora, a Assembleia Constituinte não tem o menor cabimento. Governador, inicialmente, cada eleição, governador, seria Olha, esse
Pode ser, eu acho que pode ser. O que acontece? Como tudo na vida, né, tem prós e contras. Alguns defendem mandatos mais longos, sem reeleição. As democracias modernas não consultam o povo sempre mais cedo. Não é bom você ter mandato de 6 anos, 7 anos, de repente você tem problema. Então, é melhor ter consultas mais periódicas. Eu acho que o mandato deve ser de 4 anos. Agora, pode ter reeleição, pode não ter reeleição. Esse é um tema que pode submeter a consulta a plebiscito ou a referendo. O senhor prefere plebiscito, é isso, governador? Claramente. O plebiscito, o problema é como formular tecnicamente as perguntas. Eu acho que é válido, se conseguir chegar num... Se não, é melhor votar no Congresso e aquilo que for decidido se submete a referendo. Melhor plebiscito ou melhor referendo, professor? Mas não tem clima para referendo, né? O plebiscito, se tecnicamente você... Depende das perguntas. Se você fizer perguntas que não têm muito sentido, ou que, dependendo do tipo do formato da pergunta, o plebiscito pode não ser o ideal. Enquanto que o Congresso discute tudo. O que foi aprovado, a população aceita ou rejeita. É um tema de difícil compreensão para o eleitorado? Não, eu acho que algumas coisas é de fácil compreensão. Mas eu queria chamar a atenção do seguinte: nós estamos num momento da economia delicado. O crescimento da economia brasileira apresenta sinais preocupantes. Então, nós não podemos piorar a situação e transformando investimento em custeio e o país reduzir investimento. Então, eu estou dando um exemplo aqui do Estado de São Paulo, dizendo, aqui não gastamos mais do que arrecadamos, não fabricamos dinheiro e quando não tem populismo. Quando você reduz alguma coisa, você tem que cortar alguma coisa. Isso é obrigação. Então, é preciso ter isso em mente. Mas, inicialmente, o senhor havia dito que poderia cortar os investimentos para suprir essa queda da arrecadação. Então, eu disse que nós íamos apertar o cinto. E nós estamos apertando o cinto. E não vamos reduzir 1 centavo de investimento. Pelo contrário, a nossa agenda foi reforçada pela presença da população nas ruas, que é a agenda da mobilidade urbana. Você pegar todo o orçamento do Estado, é trem, metrô, corredor, VLT, monotrilho, é tudo mobilidade urbana e não individual, não o carro, mas transporte de alta capacidade e qualidade. Como é que foi pensado esse corte de gastos, governador? Nós já estamos, desde o início, eu sempre digo que ajuste fiscal é uma obra inacabável. Você sempre pode fazer mais um ajuste. Nós estamos sempre fazendo isso. Então, algumas coisas já tínhamos feito, agora aceleramos outras. A extinção da secretaria não vai prejudicar a criação de políticas públicas? Não, porque a Emplasa é mantida e ela passa para a Casa Civil. Será até mais fortalecido esse trabalho. E quero dizer mais, a redução vai ser maior. Só que nós estamos apresentando hoje, mas nós estamos estudando muitas outras medidas para frente. Governador, mas a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, o senhor criou assim, o senhor foi eleito a Secretaria Nova, né? Por que extinguiu nesse momento? Eu transformei, eu não criei Secretaria Nova, eu transformei a Secretaria de Relações Institucionais em Desenvolvimento Metropolitano. Nós transformamos a Secretaria. Ela deu um impulso importante, agora nós estamos até promovendo, né, toda essa área de desenvolvimento metropolitano dentro da Casa Civil e com a Emplasa, que é a empresa de planejamento. E com isso a gente reduz mais uma. Queremos reduzir mais. É que nesse momento já reduzimos a primeira. Governador, mas quais foram os critérios de escolha? O que seria extinto, o que seria fundido? Sempre economicidade e melhorar serviço público. 3 fundações, que podem, uma só, fazer o papel das 3, e fazer até melhor, na medida em que você integra esses serviços. O bom exemplo é a Fundação João Pinheiro de Minas Gerais, que faz o papel das 3 com uma só e faz até um serviço maior. Então, com isso, economiza prédio, economiza custos, economiza diretorias, conselhos, estruturas, você faz uma redução importante. Outra, você pode fazer o mesmo trabalho sem ter uma estatal.
pode fazer o mesmo trabalho sem ter uma autarquia. Enfim, é um esforço de gestão para melhorar a eficiência do gasto público e para compensar redução de tarifas. Com as reduções já é possível se falar em tarifa zero? Eu acho que o que a população deseja? Ela deseja tarifas menores, isso ajuda na inflação, reduzir custo de vida, enfim, e deseja serviço público maior. Nós já temos gratuidade, tarifa zero para os idosos. 10% de quem utiliza metrô, trem e pneu do Estado, MTU, não paga nada, já é zero. Os idosos, as pessoas com deficiência, os desempregados durante 90 dias e as pessoas com doença crônica para tratamento. 12% paga metade, são os estudantes professores. E 38% tem vale transporte. Para quem ganha até R$ 2.500, a redução da tarifa para ele é indiferente. Vamos dar um exemplo. Quem ganha R$ 1.000, quanto é o vale transporte, o desconto? 6%. 6% de R$ 1.000, R$ 60. Quanto ele gasta por mês de transporte? 23 passagens, ida e volta, R$ 158. Se você baixar para 3, para ele continua pagando 60. Se você baixar para 2,50, ele continua pagando 60. Você só interfere no bolso do trabalhador a partir do salário de R$ 2.500. Até R$ 2.500, quem ganha é o patrão. Quem ganha quando você reduz de R$ 3,20 para R$ 3,00 é o empregador. Ele é que vai pagar menos. O trabalhador não muda nada. Ele continua pagando os 6%. A partir de 2.560, sim. Então, eu acho que a redução de tarifa ela foi importante. Agora é melhorar o serviço público e é investir forte. Nós temos 74 quilômetros de metrô. O metrô foi criado em 1974, tem 39 anos. 74 quilômetros. Hoje nós temos em obra 55 quilômetros, em obra, fora as novas licitações que estão em fase de conclusão. Governador, ontem o Conselho de Graduação da USP aprovou a criação de um bônus de 5% no vestibular para candidatos de escolas públicas que se consideram negros, pardos, indígenas. Qual a opinião do senhor sobre esse ponto? Olha, o que nós fizemos aqui desde o início? Nós temos as 3 universidades e as FATECs. As FATECs já têm muito mais de 50% aluno de escola pública. Ela tem mais de 60%, quase 70% de aluno de escola pública. USP, Unesp e Unicamp é variável, né? De 28% a USP até 35% praticamente a Unesp. Então, foi estabelecida uma meta. Olha, até 2016, gradualmente vai aumentando, para ter 50% de alunos de escola pública e o PPI, pretos, pardos e indígenas, seguir o critério populacional proporcional. A Unesp já decidiu, 2016, a Unicamp decidiu, 2017, aumentou um ano, e a USP ainda não decidiu. O Conselho Universitário vai ser na primeira semana de julho, mas sinalizou 2 de julho, mas sinalizou que também fará até 2018. Quer dizer, cada um procurou se adaptar à diretriz que, fruto do nosso encontro e da nossa reunião. A maneira de fazê-lo, aumento de pontuação, ação afirmativa, cursinho, estímulos, aí é um assunto das universidades. Mas vamos aguardar o Conselho Universitário, dia 2 de julho. Mas, governador, você falar um pedido para o seu secretário de Segurança, falar sobre a morte dessa criança há 5 anos? Claro que posso. Vamos ver se tem mais algum. Governador, só para esclarecer a questão da reeleição, o senhor é contra ou a favor? E se for a favor, a partir de quando? Olha, eu acho que a reeleição, nós somos, às vezes, um pouco mudancistas, né? Então, tivemos quantas reeleições? Acho que 3 ou 4, né? Então, não sei se é
o tempo, se já deu tempo para a gente avaliar só 2 reeleições, né, que é o caso da presidente, só teve o Fernando Henrique e o Lula, 2. Não sei se já deu tempo para a gente maturar os prós e os contras, né? Prós e contras. Eu acho que essa é uma questão em aberta para ser discutida. Eu não vejo nenhum problema se aprovar o fim da reeleição. O que eu sou contra é querer aumentar mandato. As democracias modernas, as consultas são mais periódicas. Você sempre está consultando a população de maneira mais periódica. Estados Unidos, que tem voto distrital puro, mandato de deputado é 2 anos. Pode reeleger quantas vezes quiser, mas o mandato é 2 anos. Ninguém reclama. Eleição barata, só ali no distrito, grande vínculo entre representante e representado. Eu acho que essa é uma questão aberta a ser discutida. Governador, outras secretarias ou áreas que estão em vista para ser cortadas? Serão, mas ainda objeto de estudos, é um trabalho que não terminou hoje aqui. Governador, essas Mas secretarias distintas, esses cargos fundidos, teoricamente vão trazer aí a redução de cargos comissionados e cortes, como o senhor falou. O senhor tem dificuldade, se está em dificuldade de fazer uma postura política, já que alguns cargos desses são indicações de apoiadores do senhor e partidos? Não vejo problema, não. Acho que a gente tem que agir com convicção, fazer aquilo que tem que ser feito, explicar, e acho que as pessoas entendem perfeitamente. Mas eu... O governo teria feito esses reajustes sem a participação popular das manifestações? Reajuste de tarifa? Não, mesmo os cortes. As mudanças? Olha, 2 respostas. Primeiro, em relação à tarifa. Nós já tínhamos feito, antes dos movimentos, um aumento, um reajuste abaixo da inflação. Então, o governo já tinha absorvido já uma parte do reajuste. Agora, fizemos uma outra parte. Em relação ao ajuste fiscal, nós estamos fazendo desde o Mário Covas. Aliás, eu diria que o grande ajuste fiscal foi feito pelo Mário Covas, o que ele reduziu de... O Estado de São Paulo, que tinha déficit orçamentário, e hoje a sua dívida reduziu 40%, o Estado hoje tem um endividamento de 1,5%, abaixo da lei, que é 2%, nós estávamos em 2,2%, equilibrou as contas, recuperou capacidade de investimento sem aumentar um imposto. Pelo contrário, só reduzindo. Então, essa é uma tarefa permanente, nós estamos fazendo desde o início. Hoje estamos dando mais um passo. E acho que é importante você vir ao encontro da sociedade, né? O que a sociedade deseja? Quem ouve mais, erra menos. Nós estamos ouvindo, precisa ouvir, entender e agir, ver e enxergar. Em relação à tarifa, mesma coisa, já tinha sido feito um aporte importante, com redução menor do que a inflação, e agora, na questão dos gastos, estamos procurando equacionar exatamente os valores que foram feitos. Eu acho até que eles serão maior do que os valores.